Deus está disposto a vir em seu auxílio. Você já se encontrou em situações em que clamou a Deus por ajuda, buscando sua intervenção? Hoje, quero destacar 4 situações comuns na vida que nos levam a buscar a ajuda de Deus. Primeiro, há momentos de fraqueza quando nos sentimos sem forças para seguir em frente. Nessas horas, Deus nos fortalece com sua divina energia. Como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 4, posso enfrentar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Segundo, Deus nos oferece sua paz interior durante os períodos caóticos de nossas vidas. Quando as tempestades da vida nos cercam e a ansiedade nos ameaça, Deus nos concede uma paz que ultrapassa nossa compreensão. Terceiro, quando nos sentimos sozinhos e isolados, Deus se torna nosso companheiro constante. Mesmo quando nos sentimos abandonados, Ele nos lembra que nunca nos deixará nem nos abandonará. Por fim, em momentos de confusão e incerteza, Deus nos concede sabedoria e clareza. Ele nos guia em direção ao caminho certo. Esses são apenas alguns exemplos de como Deus nos auxilia nas diversas situações que enfrentamos na vida. Em momentos de dificuldade, podemos confiar que Ele está ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Para ilustrar a importância da ajuda em momentos críticos, vou contar a história do capitão Sullenberger. Em 15 de janeiro de 2009, ele estava comandando o voo 1549 na Airways, um Airbus A320, quando atingiu um bando de gansos canadenses logo após a decolagem de Nova York. Isso causou a perda de potência dos motores e uma situação de emergência. Diante dessa situação devido à morte, o capitão Sullenberger tomou uma decisão heróica. Ele realizou um pouso de emergência bem-sucedido no rio Hudson, salvando todas as 155 pessoas a bordo. Esse ato heróico ficou conhecido como o Milagre no Hudson. Essa história real nos lembra como a ajuda oportuna pode fazer a diferença em situações críticas. Da mesma forma, Deus envia ajuda quando mais precisamos e podemos confiar em sua presença em nossa vida. Há também uma passagem na Bíblia, em 2 Reis, que ilustra como Deus envia ajuda em momentos de perigo. Eliseu e seu servo se depararam com o exército inimigo cercando-os e o servo ficou apavorado. No entanto, Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e ele viu uma visão surpreendente. Colinas cheias de cavalos e carros de fogo enviados por Deus para protegê-los. Deus enviou ajuda celestial para proteger seus servos. Assim como Eliseu e seu servo foram protegidos, você também pode confiar que Deus enviará ajuda em sua direção quando enfrentar desafios. Ele é nosso protetor constante, cuidando de nós em tempos de dificuldade e perigo. Portanto, não hesite em buscar sua ajuda e confiar em sua presença constante em sua vida. Deus desempenha múltiplos papéis em nossa vida, oferecendo conforto, orientação, provisão e proteção. Quando enfrentamos tristeza e pesar, Deus age como nosso consolador amoroso, envolvendo-nos em seus braços e nos proporcionando consolo e paz. Ele se torna a fonte de nossa força nos momentos de fraqueza, oferecendo um ombro solidário para nos apoiar e um ouvido atento para ouvir nossas orações. Nos momentos de incerteza na vida, Deus atua como nosso guia fiel, iluminando o caminho e nos direcionando na senda da justiça. Em tempos de necessidade, Ele se revela como nosso provedor gracioso, assegurando que não nos falte nada de bom em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, Ele assume o papel de nosso protetor e cobertor, nos guiando e fornecendo cuidado quando nos sentimos perdidos, com medo ou inseguros. Não importa o desafio que você esteja enfrentando,
Deus está sempre pronto para estender sua mão amorosa em oração e fé. Em nossa jornada de vida, frequentemente nos deparamos com momentos de felicidade e dificuldade. Como cristãos, não estamos isentos das lutas que a vida nos apresenta. Muitos argumentam que enfrentamos desafios até mais significativos do que aqueles que não seguem a fé. A Bíblia mesmo afirma que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. No entanto, é essencial lembrar que a fé em Jesus Cristo não nos isenta de problemas. Ao contrário, enfrentaremos adversidades. Jesus nos advertiu em João 16, de que no mundo vocês terão aflições. Essas aflições podem variar, mas nossa fé nos dá coragem para enfrentá-las. Não permita que as dificuldades desanimem você, pois em Jesus somos mais que vencedores. Embora as coisas possam estar difíceis agora, mantenha a fé, pois há esperança em Cristo. Lembre-se de que, em tempos de desafio, a oração se torna uma âncora fundamental. É nesses momentos que muitas vezes nos voltamos a Deus com mais paixão e desespero, reconhecendo nossa própria fraqueza e dependência dele. O sofrimento pode nos levar a buscar a presença de Deus com mais fervor, reconhecendo que precisamos de sua força. Satanás pode tentar nos afastar da oração, nos fazendo sentir oprimidos, mas não ceda a esse engano. Quando as dificuldades surgirem, vá para aquele que pode te resgatar. Busque a Deus em oração e retorne ao seu amor, lembrando-se de que a oração é o recurso mais poderoso para enfrentar desafios. Conforme Tiago 5 nos aconselha, se alguém entre vocês está sofrendo, que ele ore. A Bíblia é rica em exemplos de como o povo de Deus recorreu à oração em meio a momentos difíceis em sua vida. Um desses exemplos inspiradores é o rei Ezequias. Quando o profeta Isaías profetizou que Ezequias estava prestes a morrer, até mesmo o aconselhou a se preparar para sua iminente morte. Imagine a angústia que Ezequias deve ter sentido ao receber essa notícia. Em uma situação em que muitos teriam se desesperado, rasgado suas roupas e se entregado ao luto, Ezequias tomou uma atitude diferente. O versículo 2 de Isaías 38 nos conta que Ezequias virou-se para a parede e orou fervorosamente ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor ouviu sua oração, viu suas lágrimas e estendeu sua vida por mais 15 anos. Outro exemplo notável é o de Ana, uma mulher estéril que ansiava profundamente por um filho. Sua ânsia era tão grande que ela chorava constantemente e chegou a recusar-se a comer por um longo período. Seu marido ficou preocupado com seu estado. Em um momento de profunda angústia, Ana foi ao templo e derramou seu coração em oração ao Senhor. Com lágrimas de angústia, ela apresentou seu pedido ao Senhor, comprometendo-se a dedicar a vida de seu filho ao serviço do Senhor. Deus ouviu sua súplica e concedeu-lhe um filho chamado Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história. Atos 16 nos traz outra história de perseverança através da oração. Paulo e Silas foram injustamente lançados na prisão por pregarem sobre Jesus. E o que eles fizeram diante dessa adversidade? Eles oraram e louvaram a Deus, cantando hinos enquanto estavam presos. As circunstâncias terríveis em que se encontravam não os desanimaram, mas o levaram a buscar a presença de Deus com ainda mais fervor. O resultado foi surpreendente. Os prisioneiros ouviram suas orações e louvores e um terremoto abalou a prisão, soltando suas correntes. Este evento levou à conversão do guarda da prisão e de sua família, e os apóstolos foram posteriormente libertados. Todas essas histórias destacam o poder da oração em tempos difíceis. Independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos seguir o exemplo desses heróis da fé. Em vez de nos deixarmos abater pelas circunstâncias, podemos buscar a Deus com fé e determinação.
Não precisamos fugir dos nossos problemas. Em vez disso, devemos correr para Jesus Cristo, nosso refúgio e força. Ele nos encoraja a invocá-lo no dia da angústia e está pronto para ouvir nossas súplicas. Lembre-se de que a oração não é apenas um meio de buscar ajuda, mas também de mudar nossa perspectiva e transformar nossos sentimentos e pensamentos negativos. Conforme Paulo nos instrui em Filipenses 4, não devemos ficar ansiosos, mas, em vez disso, apresentar nossos pedidos a Deus em oração e agradecimento. A paz de Deus, que ultrapassa nosso entendimento, guardará nossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Todos nós temos aquela passagem bíblica que fala profundamente conosco. No meu caso, o Salmo 16 é um desses versículos que sempre me sustentaram. Ele diz: "Pus o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado." Este versículo tem sido minha âncora em momentos de medo e luta. Significa que Deus já está à frente, preparando o caminho e que estou ancorado nele, inabalável não por minha própria força, mas pela presença dele em meu coração. Portanto, quero compartilhar um conselho contigo hoje. Encontre uma passagem na Bíblia que ressoe em seu coração. Descubra um versículo que você possa segurar e declarar em sua vida. Assim como esses exemplos bíblicos nos ensinam, a oração e a palavra de Deus têm o poder de transformar nossa perspectiva e nos dar força em tempos difíceis. Mantenha sua fé em Jesus Cristo como sua primeira escolha em todas as situações, pois Ele é o nosso Consolador e ajuda em momentos de dificuldade. O Salmo 16 é uma fonte de esperança para mim, pois me permite enfrentar o futuro com confiança, independentemente do que esteja reservado para mim. Posso declarar com convicção que coloquei o Senhor sempre diante de mim. Se o amanhã chegar, ou se nunca chegar, o Senhor está sempre em primeiro plano em minha vida. Mesmo se meus amigos me abandonarem, ou se meu chefe no trabalho não cumprir suas promessas, eu não ficarei abalado. Isso acontece porque mantive o Senhor sempre diante de mim. Quero encorajá-lo a fazer a mesma descoberta. Encontre um versículo que mude seu foco dos problemas que você enfrenta para o Deus que promete lutar suas batalhas. A palavra de Deus desempenha um papel crucial em nossas vidas, pois nos oferece direção, inspiração e fortalece nossa fé. É como uma bússola que nos guia, permitindo-nos enxergar além das circunstâncias. Se você já viu alguém com má visão, sabe que até as tarefas mais simples se tornam desafiadoras. Da mesma forma, um cristão que não tem a palavra de Deus em seu coração é como alguém com má visão espiritual. A palavra de Deus revela a proteção que recebemos e a paz que ultrapassa nosso entendimento. Ela revela a verdade sobre o diabo, o enganador, e o amor de Cristo que o levou a ser ferido por nossas transgressões. É por isso que é importante obedecer a Josué 1, que nos instrui a meditar a palavra de Deus dia e noite, para que possamos prosperar e ter sucesso. A meditação na palavra nos ajuda a manter nossos olhos no Senhor e a ter uma base sólida em nossa fé. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é como um fogo que purifica e um martelo que destrói o mal. Funciona como um espelho, revelando nossas impurezas e nos mostrando a verdadeira semelhança de Cristo. É uma lâmpada que guia nosso caminho e é uma fonte de nutrição espiritual. Para viver uma vida plena e vibrante como um cristão, precisamos falar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Romanos 15 nos encoraja a proclamar que o Deus da esperança nos enche de alegria e paz, para que possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma, Isaías 26
nos lembra que Deus mantém em perfeita paz aqueles cujas mentes estão firmes nele, porque confiam nele. O Salmo 103 nos incentiva a louvar ao Senhor com todo o nosso ser e a lembrar de todos os seus benefícios, incluindo o perdão dos pecados, a cura das doenças e a satisfação de nossos desejos com coisas boas. Portanto, torne esses versículos uma parte viva de sua vida e declare que você está firme, em paz, cheio de esperança e gratidão pelo amor e compaixão de Deus em sua vida.